Olá, você, tudo bem? Bom dia! Como eu expliquei, todas as quintas-feiras às 10 horas estaremos aqui tirando as principais dúvidas que vocês me enviam através do Instagram Amore Ingrid. Essa semana eu trouxe várias dúvidas relacionadas ao direito dos alimentos. Essa semana algumas pessoas me enviaram algumas perguntas, eu separei e eu vou tirar essas dúvidas aqui. Então vamos lá. Primeira dúvida, Ingrid. Ingrid, eu tenho filho maior de idade. Ele mesmo assim tem direito a receber alimentos? Sim. Filhos menores de idade, filhos maiores de idade, ex-esposa, ex-companheiro, pessoa com deficiência ou que não possuem meios de prover o próprio sustento por condição grave de saúde, essas pessoas elas têm direito de pedir alimentos. Todos os parentes consanguíneos ou não poderão pedir alimentos uns aos outros. Outra pergunta que me fizeram, vamos lá, sobre o valor de tais alimentos. O valor está diretamente atrelado ao binômio necessidade versus possibilidade. Nenhum dos pais vai ficar obrigado a pagar 100% das despesas. Geralmente essas despesas são divididas em 50%. No entanto, vai analisar a necessidade da pessoa que está pedindo os alimentos com a possibilidade da pessoa que está pagando os alimentos, né? Nesse caso específico, a pessoa me explicou que o menor ele tinha despesas com plano de saúde, alimentação, gastos mensais no valor de R$ 1.000. E o pai, digamos, tinha, vamos colocar um salário mínimo, né, a situação financeira dele. Só que, digamos que ele tem que pagar água, luz, aluguel, tem outra família, tem outros filhos. Ele pagar R$ 500 fica meio surreal para a realidade dele, né? Convenhamos. Ingrid, então significa que eu vou ter que pagar R$ 200 e eu vou ter que pagar R$ 800 e ele só vai pagar com 800, com 200? Não. Porém, você terá que rever seu orçamento e adequar os gastos do bebê àquilo que você e o pai podem pagar, tá? Lembre-se também que muitos dos pais, eles escondem a verdadeira condição financeira para pagar menores valores de pensão alimentícia. Portanto, se, por exemplo, visualizou nas redes sociais que o pai do seu filho apresenta um padrão de vida superior ao que diz possuir, guarde essas provas que ela poderá lhe ser útil futuramente. Se também tem provas que ele possui renda extra, se antecipe e converse com algumas testemunhas, faça print de conversas, de Instagram, Facebook, essas questões, porque vai ser muito útil futuramente na hora de você provar. Outra questão, eu só tenho que pedir pensão alimentícia, eu só devo pedir pensão alimentícia aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe? Veja bem, essa questão ela é um pouco complexa. Na falta do pai e da mãe, você pode pedir para o grau superior, ou seja, avós, bisavós, você pode pedir. E na falta de avós e avós, você pode pedir aos tios. Que isso fique bem claro que é subsidiariamente, ou seja, na falta deles, ou que eles não possam cumprir com essa obrigação, tá? Mas assim, seu pai e sua mãe têm uma realidade X, mas o seu avô, sua avó, a gente sempre tem aquele tio rico, né? Vou pedir diretamente a ele porque eu vou ganhar mais. Não, é só na falta deles que você tem esse direito. Vamos lá, outra pergunta. Sou alimentado pelo meu pai. Ele morreu. O que posso fazer? Olha bem, o artigo 1700 do Código Civil diz que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros. Desta forma, você poderá pedir a pensão à atual esposa do seu pai, que faleceu, ou aos seus irmãos por parte de pai, tá? Importante dizer que a pensão não é devida apenas em relação a pais e filhos. Ela poderá ser paga aos cônjuges também, ex-cônjuges também, tá bom? Só precisa que isso seja aprovado. Uma pergunta que me fizeram, isso foi muito interessante. Isso significa que depois do divórcio, eu ainda vou ter que bancar minha ex pro resto da vida, que é aquela pensão vitalícia, como fala? Não. Veja bem, os tribunais superiores têm aceitado cada vez menos pedidos de pensão vitalícia. Geralmente, os juízes fixam pensão por tempo determinado, para que o ex
se restabeleça no mercado de trabalho e possa prover o seu próprio sustento. Mas isso não significa que não existem casos de pensão vitalícia, tá? Eles são raros e, por serem um pouco complexos, eles precisam de uma análise mais profunda, caso a caso, tá? Outra pergunta que me fizeram, foi a mesma pessoa, se o cônjuge separado casar novamente ou tiver um novo relacionamento, se mesmo assim ele teria que continuar pagando. Segundo o artigo 1706, não. Então, se seu ex-cônjuge, você está pagando pensão a ele contrai novas núpcias, automaticamente você já pode pedir já para ser exonerado dessa obrigação de prover alimentos a essa pessoa, porque você não tem mais essa obrigação. Vamos lá, outra pergunta. Se eu for maior de idade, posso pedir pensão aos meus pais? Veja bem, se você permanecer estudando, pode. Os tribunais têm considerável razoável a idade de 24 anos. Contudo, se já existir pensão fixada desde a menoridade, sem prazo pré-estabelecido, ao completar 18 anos, não são extintos automaticamente a pensão. Né? Muitas pessoas acham que eu não estou estudando, meu filho não está estudando, ele completou 18 anos, eu não vou pagar mais pensão. Não é bem assim. Se seu filho estiver estudando até os 24 anos, ou desde que ele prove que ele tem realmente essa necessidade, né? Durante o período de estudos dele, você deve pagar essa pensão. Fez 18 anos, não está estudando, não precisa mais que você banque ele, entre aspas, você tem que entrar com ação de revisão, tá? Essa pensão alimentícia, ela não acaba pelo simples fato de fazer 18 anos. Você tem que entrar na justiça, procurar um advogado, entrar para pedir a exoneração de alimentos. Vamos lá para a próxima pergunta. Tem um filho deficiente, maior de idade, que não possui condições de trabalhar. Devo pagar? Se seu filho não consegue prover o próprio sustento por conta da sua deficiência ou condição de saúde, então você deverá pagar pelo resto da vida, tá? É o único caso que você tem que pagar pelo resto da vida, quando seu filho tem algum tipo de deficiência e ele comprove que ele não consegue se manter. Então, você terá essa obrigação, mesmo que você entre com a ação, você não irá ganhar com a ação de exoneração, tá bom? Vamos lá. Fui demitido há 4 meses e não consigo arranjar emprego. O que devo fazer? Isso acontece sempre. Não é algo que só aconteceu com você, tá? Então, assim, procure um advogado ou um defensor público ou um defensor dativo. Entre com um processo onde foram fixados os alimentos com um pedido de suspensão provisória dos alimentos. Caso não possua qualquer outro meio de renda, seguro-desemprego, por exemplo, se não o fizer, estará sujeito a ser preso em ação de execução de alimentos. Então, se você estiver passando por essa situação, entre imediatamente com o pedido de suspensão provisória dos alimentos e explique toda a sua situação, tá? E lembre-se de que a sentença do juiz já fixou um valor mínimo quando você estiver desempregado. Arque pelo menos com esse valor, tá bom? Se seu caso foi diminuição do poder aquisitivo por conta de uma mudança de emprego, ou alguma situação, ficou doente, alguma questão que mudou o seu padrão de vida, você procura um advogado, defensor dativo, tá? E aí você vai entrar com ação de revisão de alimentos, que é para adequar os alimentos que você paga à sua nova realidade, tá bom? É possível processar meu genitor pedindo pensão dos atrasos que não foram fixados? Ou seja, aquela velha fixação de alimentos de boca. Eu vou te pagar R$200, e aí ele fica pagando R$200, aí ele para de pagar, não quer mais te pagar, e aí você vai lá na justiça e diz, eles não pagavam 200, eu quero o valor. Não é possível executar, tá? É necessário ter um título ou judicial ou extrajudicial para você poder executar alimentos, entende? Então, assim, se você fez algo de boca,
entre imediatamente com a ação ou judicial ou faça um contrato extrajudicial para que você possa ter esse direito caso ele venha a não te pagar mais. Outra pergunta que me fizeram, essa questão de boca, nunca faça nada de boca, sabe? Porque de boca não adianta muita coisa. Então, vamos lá. Será possível requerer parcelas pretéritas desde o nascimento dos alimentos? Não, né? Conforme dito, o genitor tem o dever de sustento de seus filhos, mas isso só é exigível após um pedido judicial ou extrajudicial. Né? Se você tem um contrato judicial ou extrajudicial, se você tem um título judicial ou extrajudicial, aí sim você pode fazer o requerimento. Mas tem prazo, né? Tudo tem prazo. Então, assim, se você vai cobrar o pedido extrajudicial, consiste em um termo, né? Eu esqueci de informar o que é um pedido extrajudicial. O pedido extrajudicial consiste em um termo de acordo, uma espécie de contrato firmado entre alimentante e alimentado, onde são estipulados todos os pontos necessários, assinado por eles ou por duas testemunhas com firma reconhecida. Neste termo, poderá esse documento ser apresentado judicialmente para fins de execução como título executivo, tá? Vale ressaltar que esse instrumento não serve para casos em que está envolvido menor, tá? O que pode acontecer é o seguinte, você procurar um advogado da sua confiança com o pai e a mãe, os dois cônjuges, fazer um acordo e pedir a homologação judicial, porque ele irá para o Ministério Público e depois o juiz analisando, com a anuência do Ministério Público, ele vai homologar esse acordo, tá? Esse procedimento é mais simples e mais rápido, tá bom? Do que você, por exemplo, você entra na justiça, aí vai ter a citação, aí depois vai para o Ministério Público, vai requerer provas, tem audiência de conciliação, instrução, recurso, então se você tiver um bom diálogo com a outra parte, tanto você na oferta de alimentos como no pedido de alimentos, você poderia procurar outro cônjuge, o ex-cônjuge ou o seu filho e tentar ver um valor e fazer esse acordo e pedir sua homologação. É um ótimo caminho, tá? Já existe uma pensão fixada e o pai do meu filho não paga há meses. O que devo fazer? Isso daí acontece direto. Procure primeiramente um advogado, um defensor dativo, leve seus documentos pessoais e os documentos do seu filho, leve a sentença ou documentos sobre a fixação, como eu expliquei, se você fez a ação extrajudicial. Você leva esse documento. O advogado ou o defensor dativo, ele irá ajuizar uma ação de execução de alimentos ou cumprimento de sentença, podendo incluir pedido de prisão do genitor ou penhora dos seus bens, tá? As penalidades podem ser prisão, se for os últimos 3 meses, e as que forem se vencendo, né, ao não pagar, ou a penhora, tá? Então, assim, 3 meses e os que vão vencendo. Por exemplo, você deve janeiro, fevereiro e março. Aí você vai cobrar janeiro, fevereiro e março. Mas aí, abril venceu, maio venceu, julho venceu. Todas essas vão junto. Então, cabe pelo rito de prisão. E a de penhora as demais. Vamos lá. Citado ou executado. Ou se for uma ação de execução ou de cumprimento. O pai ou a mãe, em 3 dias, não quitar a dívida dos últimos 3 meses, ou não apresentar o comprovante, ele será preso, tá? E agora a lei diz que será preso por 90 dias. Antes era 60, agora é 90 dias. E antes mesmo da prisão, poderá o juiz determinar o protesto do título que fixou os alimentos, o que terá por consequência a negativação do seu nome. Sobre a penhora, essa questão é sobre a execução de alimentos. Na questão de penhora, requer que o pagamento de todas as parcelas que não foram pagas nos últimos 2 anos, podendo haver bloqueio em conta bancária, penhora de bens, descontos diretos no contra-cheque do alimento,
esse contra-cheque ele não poderá ser descontado mais que 50%, tá bom? Então, fique alerta quanto a isso. Penhora, aí você pode cobrar até 2 anos. Execução, últimos 3 meses e as que forem vencendo no caminho do processo. Outra pergunta, vamos lá. Sou menor, moro com meu pai e ele não aceita que minha mãe me pague pensão. O que devo fazer? Isso acontece muito, 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 muito. Os filhos têm o direito e às vezes a mãe não quer cobrar, diz que não precisa, diz que o filho eu não vou me humilhar, sabe? Só que isso daí é um direito do filho. Receber alimento é um direito do menor ou da pessoa que precisa dos alimentos, que não pode renunciar por qualquer genitor. Eu sou a mãe, eu vou prover tudo para o meu filho. Não é bem assim. Não cabe a ele essa decisão. É um direito da criança. Então, se você é menor e discorda disso, procure uma outra pessoa, um irmão, uma avó, alguém, e procure seus direitos, tá? É um direito seu. Vamos lá, próxima pergunta, que é bem parecida com essa. Minha mãe detém minha guarda e meu pai não paga a pensão há meses. E por isso ela deixa que ele me veja, e ela não deixa que ele me veja. Isto está certo? Entendi. A mãe dele, nesse caso, tem a guarda e porque o pai não está pagando a pensão, ela simplesmente não deixa que o pai veja o menor. Está completamente errado. A mãe ou o pai não pode impedir que o filho conviva com o genitor só porque ele está pagando pensão, né? Então, assim, o pai, por estar ou não pagando a pensão, ele tem direito de ver o filho e o filho tem o direito de conviver com o pai, que é isso que é o mais importante. Então, assim, em questões de alimentos, sempre analise o melhor para a pessoa que está recebendo os alimentos, né? Então, assim, vamos finalizar por aqui. Essas foram algumas perguntas que me fizeram. Eu tentei responder da melhor forma possível, procurei as respostas, as minhas fontes foram as jurisprudências, Jus Brasil, canais, alguns sites que eu sempre procuro, livro, né, o próprio Código de Processo, o próprio Código Civil. Então, assim, se você ficou com alguma dúvida ou quer ressaltar mais alguma coisa, tem alguma observação a mais para fazer, eu tentei ser o mais sucinta possível e o mais simplória possível, porque eu espero que você entenda o que eu estou te dizendo. Então, caso você tenha qualquer dúvida, mande para o meu Instagram, Muringrid, que eu terei o maior prazer em lhe responder da melhor forma, até porque cada caso é um caso e tudo depende no direito, né? E se você também ficou com alguma dúvida, pode mandar também para o YouTube. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada e tenha um bom dia.